A boa notícia no início de semana, Cirilo. Quem está no YouTube, a gente tem aí a postagem do Atlético. Quem está no rádio, a gente destaca que o departamento médico liberou para treinamentos, atividades com o restante do elenco, o atacante Coelho. Ele está totalmente recuperado da fratura na fíbula associada à ruptura de ligamentos do tornozelo esquerdo. Ele passou por cirurgia. O último jogo do Coelho foi no dia 17 de setembro, lá na altitude de La Paz. No primeiro tempo do jogo ele teve a lesão, imagem muito forte, passou por cirurgia e na última semana do ano está aí o Coelho disponível para treinamentos. Vamos ver se o Sampaoli vai relacionar o jogador para quarta-feira. Ainda tem o treino de amanhã para essa definição. São os últimos detalhes do ano. E aí fica aquela pergunta, né, Cirilo? Vale a pena colocar o Coelho nessa reta final aí? Se ele não tiver 100%, tem muita gente dizendo que é melhor segurar, né? Porque o Galo não está disputando o título, não tem uma final de Sul-Americana pela frente, mas de qualquer forma está liberado pelo departamento médico, fica aí disponível para o Sampaoli para esses 2 últimos jogos. Tem este lado, né, Edu? E por outro lado, opções ofensivas têm faltado para o Sampaoli mexer nos jogos, né? Como o Coelho fez falta, né? Nesse período que teve ausente, eu acredito o seguinte: ele está 100% em relação aos problemas que ele teve. Fratura, rompimento de ligamentos, isso está 100%. Talvez ele não esteja 100% fisicamente. E aí tem que readquirir condicionamento certamente não físico, está, né? Ritmo de jogo. Ritmo de jogo, isso nada tem. Você só readquire isso no dia a dia com os treinos e em jogos. Vai ser importante? Vai jogar? A gente não sabe. São apenas 2 partidas, mas certamente da lesão que ele teve, foi muito grave, ele está recuperado 100%, muito graças à competência do departamento médico do Atlético, né? Doutor Otaviano, que é o Pelé aí do tornozelo, do pé, e o departamento de fisioterapia do Atlético. Fizeram um trabalho realmente espetacular, uma recuperação muito acelerada. A do Coelho, que eu repito, fez muita falta nesse período de Sampaoli, porque a gente tem visto um desequilíbrio muito grande entre um lado e outro do Atlético, né? Imagina, Dudu jogando bem como está, o sopro de lucidez do setor ofensivo do Atlético, eu tenho dito aqui. Se tivesse Dudu de um lado e Coelho do outro, né? 2 jogadores do 1 contra 1. O Coelho, quando se lesionou, estava muito bem. Aliás, de ataque, foi o jogador mais regular do Atlético no ano, à exceção desse período que o Dudu realmente teve sequência. No meio, o jogador mais regular do Atlético foi o Alan Franco, e na defesa, o jogador mais regular do Atlético foi o goleiro. O Everson. É pouco, né? Você falar aí de 3 peças regulares na temporada, isso diz muito sobre o que foi o ano do Atlético. Mas sorte ao Coelho, se der para aproveitar nessas 2 últimas partidas, com responsabilidade, evidentemente, que aproveite. O bom é que o Coelho vai entrar 2026 participando de uma pré-temporada, né? Eu acho isso fundamental para que ele seja bem utilizado no ano que vem. Sem dúvida. Siga, Cláudio. E o Atlético já tem, neste momento, a pior sequência com o Sampaoli. São 5 jogos sem vencer. Começou lá com o Fortaleza, o jogo da Arena MRV, quando o Fortaleza buscou empate 3-3, aí a derrota para o Bragantino 2-0, o empate na final da Sul-Americana 0-0, tempo normal, empate com o Flamengo e ontem a derrota para o Fortaleza. Tem 2 jogos em casa aí para terminar bem o campeonato. E o Atlético também, Cirilo, a gente pouco está se falando disso. Hoje o Galo estaria classificado para a Copa Sul-Americana. Agora, depende das 2 últimas rodadas, porque além de fugir do rebaixamento, o Galo pelo menos tenta essa vaga, porque senão vai ter um vexame ainda maior, né? Não disputar nenhuma competição internacional no ano que vem. E o Galo vem disputando competições, quase sempre vem disputando Libertadores. Alguns anos aí fez Sul-Americana como esse. Agora, se não for nem para a Sul-Americana, tem alguns poucos times aí que não vão para nada, né, Cirilo? Não sai, não cai, né? Não vai para a Série B, mas também não vai nem para Libertadores, nem Sul-Americana. Por isso a importância de pontuar nessa última semana aí de 2 jogos com Palmeiras e Vasco. E pode inaugurar a gloriosa Copa Sul-Sudeste do ano que vem, né? A Sul-Sudeste são times que não estão disputando nem Libertadores, nem Sul-Americana. É o que o Galo não quer. O Galo pelo menos jogar a Sul-Americana para tentar, via Sul-Americana de novo, buscar título e vaga Libertadores, que pode ser pela Sul-Americana ou pode ser pelo Campeonato Brasileiro, que o Galo não vem conseguindo aí nas últimas temporadas. Então, alerta ligado aí para o Atlético nesta reta final. O voucher foi liberado de ingresso aí, né? Aquele ingresso para o torcedor. Quem comprar o ingresso vai ter 100%, ou seja, vai ter mais um ingresso para o jogo de quarta-feira, porque hoje à tarde, Cirilo, antes da liberação do voucher, 2.000 ingressos vendidos, ou seja, o público muito pequeno.
torcedor na bronca com o time aí nessa reta final. Essa Copa Sul-Sudeste aí pra time grande é castigo, né? Total. Essa aí nem com voucher. Total, é castigo total, é assim, porque para quem não acompanhou, para quem perdeu essa explicação, a CBF quando anunciou o novo calendário da temporada 2026, a partir da temporada 2026, né, ela também fez um remanejamento de competições regionais e ela criou a Copa Sul-Sudeste, que é uma competição que vai ser disputada, se eu não me engano, por 12 equipes que não estiverem disputando competições internacionais, porque ela vai ser jogada justamente nas datas previstas das competições internacionais, né? É o espaço que se tem ali para jogar. Então, você estar jogando esta competição é porque você não conseguiu jogar uma competição continental. O brasileiro já não curte a Sul-Americana, né? Que quem participa é porque não conseguiu o êxito de jogar a Copa Libertadores. Essa Sul-Sudeste, então, se o time é campeão, parabéns. Você é o melhor dos piores. Vamos mais ver. ou menos isso. Vamos ver. Hoje seriam 3 times, né, Cirilo, que não caem e que não disputam competições internacionais. O Galo é o 13º, hoje seria o último da Sul-Americana na tabela. O Ceará, Vitória e Santos hoje não estariam disputando nada. É isso. Se tiver G8 no Campeonato Brasileiro, aumentam a vaga de Sul-Americana também. Aí fica o 15º e o 16º da Série A sem disputar competição continental via Campeonato Brasileiro. Vamos falar de mais assuntos relacionados ao Galo. Cláudio Rezende está de volta, inclusive. Fala aí, Cláudio. Vamos lá, Cirilo. O detalhe é o seguinte, a gente trouxe há pouco que o Coelho foi liberado pelo Departamento Médico do Atlético, depois de 75 dias, boa notícia pro Galo aí na última semana da temporada. E a outra informação de hoje é que o Júnior Santos fez o primeiro trabalho físico. Ainda está em tratamento, o Júnior Santos não tem condições para esse ano, mas já está num momento aí de trabalho físico em campo, supervisionada a corrida aí pelos fisioterapeutas do Atlético. O Júnior Santos foi um cara que não vingou, Cirilo, e ficava aquela situação, né? Um jogador que o Atlético fica de mãos atadas também, porque está no departamento médico. Muito possivelmente o Júnior Santos é um atleta que o Galo colocaria aí como possibilidade de mercado para o ano que vem. Mas se ele entra numa reta agora já de corridas, treino físico, já pode ser algo aí para pensar no início do ano que vem, aí da temporada 26. Demorar mais algumas semanas ainda para a recuperação plena aí do Júnior Santos, mas é uma evolução física importante citada pelo Cláudio. Ô Cláudio, vamos trazer alguns temas aqui do pós-jogo de ontem ainda, relacionados às entrevistas do Sampaoli e também do Hulk. Estivemos juntos na jornada esportiva, nosso Pedro Abílio registrou as entrevistas que têm a ver com o momento do time e com questões individuais também, né, Rezende? É verdade, o Hulk, né, a entrevista dele bem impactante, porque o Hulk publicamente acaba trazendo alguns questionamentos com relação ao Sampaoli, e o Sampaoli também, né, Cirilo, foi questionado de alguns assuntos referente aí, por exemplo, o Gustavo Scarpa, né? Por que o Scarpa está no banco de reservas? Vamos trazer quem primeiro, Cirilo? Vamos com o Hulk? Vamos. Porque ele, assim, ele falou da questão dele, de desempenho, de números, e falou quanto a, em resumo, se sentir fora de posição, né? Uma posição que ele não está acostumado. E falou sobre questão tática, postura tática do Atlético também. Vamos ouvir o Hulk. Desde que eu cheguei aqui no Galo em 21, eu sempre senti que estava num grande time. Time que propõe jogo, time que quer ganhar todos os jogos, time que tem personalidade. Nos últimos anos, mas está sendo mais difícil. A gente não está com essa ideia. A gente está mais sendo reativo do que ativo. É muito difícil. Onde você tem que jogar no erro dos adversários, sendo que nós temos que jogar como time grande. Somos time grande. Hoje, como eu sempre falo, eu aprendi que existe a hierarquia na vida e no futebol, principalmente. A gente sempre tem que respeitar as decisões de quem manda, né? Foi assim com todos os treinadores que passaram aqui. Eu, particularmente, eu procuro sempre entender as formas e a maneira de jogar para tentar ajudar da melhor maneira possível. Por vezes é difícil, que foge um pouco das características. O Sampaoli é um treinador que eu gosto muito dele, como eu sempre falei, tenho muito respeito por ele, pela carreira dele, por tudo. Mas assim, se você prestar atenção nos jogos, eu fico muito sozinho ali, na frente. E é muito difícil jogar de costa, não é minha característica jogar de costa. Então é natural que aconteçam muitos erros, é natural que esteja deixando um pouco a desejar. Eu sou um jogador que estou acostumado a ter números altos. Infelizmente, os números baixaram bastante devido a fazer uma função onde eu não estou acostumado a fazer. Aí o Hulk, nessa entrevista ontem, no pós-jogo da Itatiaia. Marques, como é que você interpreta as falas do Hulk? Não, primeiro, as melhores discussões, elas precisam ser internas, né? Cobrança interna, né? Discussão sobre posição interna. Eu acho que é sempre muito melhor essas discussões dentro de casa para serem resolvidas, né? Dito isto, eu já, ao longo da trajetória do Hulk no Atlético, eu já vi ele jogando em várias posições do ataque e muito bem. A fase não é das melhores, essa é a verdade, né? Ao longo da temporada teve lesões, né? E é sempre um prejudicial ao atleta, para ele jogar no seu melhor, na sua melhor
fase técnica e física, né? Perdeu muito tempo no departamento médico, não voltou sendo o Hulk que o torcedor atleticano está acostumado a ver. E é hora de fazer o meia-culpa, entendeu? Olhar para dentro também, né? Reconhecer o momento, né? Que de repente não é dos melhores. É final de temporada, é hora também, daqui a pouco, terminando a competição, botar a cabeça no travesseiro, tomar as melhores decisões, né? Nunca é muito bom tomar as melhores decisões após as derrotas, né, Cirilo? A cabeça tá quente, enfim. De repente não saem as melhores palavras, as melhores frases, né? Mas é bom nessa hora você reconhecer que de fato você não vive o melhor momento. Mesmo porque, volto a repetir, ao longo da sua trajetória aqui no Atlético, a gente viu o Hulk rendendo em várias posições do campo, né? E jogando bem, sendo decisivo pelo Atlético, né? Eu acho que é hora de ter tranquilidade para acabar bem o ano. E na semana que vem, após a última partida contra o Palmeiras, sentarem numa mesa e tomar as melhores decisões, que seja para o Atlético também, né? Eu realmente espero que haja tranquilidade nessa hora, né? Que o Hulk permaneça no Atlético e ainda continue sua trajetória dentro do clube. Mas é esperar para ver. A fala dele, ela é muito forte e, na minha opinião, fora de hora. Né? Deixa o campeonato terminar primeiro, depois resolvemos essas questões que estão me incomodando, que estão pendentes, né? Com o treinador também, para a gente tomar a melhor decisão de cabeça fria. Ô Edu, duas perguntas. A primeira mesma que fiz ao Marques, a sua interpretação dessa entrevista. E outra, este desempenho que o Hulk diz, de números que caíram, números abaixo da realidade dele nas temporadas pelo Atlético, eles dizem sobre questões táticas ou sobre o próprio jogador? Eu acho que pelo próprio jogador. Primeiro eu concordo com o Hulk que ele jogando de costas pro gol é um desperdício, eu também não gosto, mas eu discordo muito do Hulk quando ele fala de falta de protagonismo e quando ele não reconhece que ele é o problema dele próprio. O rendimento dele não estar bom na temporada diz muito mais sobre ele, Hulk, do que sobre o trabalho dos treinadores, tanto do Cuca quanto o do Sampaoli. Dizer que o Atlético não é protagonista na temporada, por que eu discordo? Se você pega o Campeonato Brasileiro, o Atlético é o 5º time com o maior número de posse de bola. O Atlético só está atrás de Vasco do Diniz, Bahia, Corinthians e Flamengo. Um time que tem muita posse de bola, ele também é protagonista. Não quer dizer que seja o protagonista. O time que mais finaliza por jogo em média, o Atlético é o 4º do Campeonato Brasileiro. Ou seja, é um time que está perto do gol adversário. Você pega o total de chutes certos por jogo no Campeonato Brasileiro. O Atlético não figura entre os 15. Ou seja, o problema está no atleta, não no treinador. É um time que finaliza muito e finaliza muito mal. Então não é problema do Sampaoli ou do Cuca. Escanteios por jogo, ou seja, é um time que está muito no ataque. O Atlético está entre os 6 primeiros no Campeonato Brasileiro. Aí você pega a Sul-Americana. Grandes chances criadas, o Atlético é o primeiro. Grandes chances perdidas, o Atlético é o primeiro. Ou seja, se cria muito, é porque o time está preparado para isso. Se perde muito, o problema é do atleta, não é do Cuca ou do Sampaoli. Então acho que o Hulk foi infeliz. Faltou reconhecer que a temporada dele não é boa, muito por conta dele, Hulk. Claro que tem também. O coletivo do Atlético não tem funcionado. Há um trabalho ruim do Cuca na temporada. O trabalho do Sampaoli ainda não encaixou. Houve uma melhora coletiva, houve uma melhora individual. E Hulk, você vai me desculpar, mas o seu melhor momento na temporada recente é com o Sampaoli. Os gols com bola rolando, eles aconteceram em maioria com o Sampaoli. Antes do Sampaoli era uma sequência ali de 20 e tantos jogos sem marcar um gol com bola rolando. E muitas vezes entrando no segundo tempo. Ele tem números melhores que o Sampaoli entrando no segundo tempo. Os melhores momentos do Hulk com o Sampaoli não foram momentos que ele iniciou o jogo, e sim ele entrou no decorrer da partida. Então, sinceramente, acho que foi uma entrevista muito infeliz do Hulk. Isso pode ser contornado internamente? Claro que pode ser contornado, mas faltou olhar para o próprio umbigo nessa aí. Ô Fabrício, você acha que teve um acúmulo de frustração do Hulk demonstrado ali na entrevista? E como é que você interpreta essa fala também no pós-jogo? Tem um peso muito grande, né? Quando o Hulk fala, um jogador do tamanho dele, né? Tem que tomar cuidado. Nunca é bom expor essas coisas na imprensa, sabe? Não fica legal pro vestiário, não fica legal pra ninguém, sabe? Eu acho que é como a gente falou, tira um pouco o peso dele, mas ele tá procurando se defender, né? Achou que era o melhor momento, mas sempre o melhor jeito do jogador se defender é mostrando ele nas 4 linhas, né? E isso não tá acontecendo, né? E aí ele vem e fala e justifica por tá jogando em posição errada, enfim. Mas eu acho que tem que tomar cuidado porque não é legal, né? Você joga mais gasolina ali no incêndio, né? E um cara com o peso dele, com o nome dele, ele tem que estar ali de repente pra ser um escudo, sabe? Vestiário, aí sim. Eu acho que aí o pau tem que quebrar mesmo, 5 minutinhos, meu irmão, na vestiário, né? Sem perder a amizade, né, Marcos? É gostosinho. Ué. Dá uma chegadinha, bom, né? Gostosinho, resolve tudo lá, mas quando vem e joga assim... Ninguém fica nem sabendo, né? É complicado, sempre complica. Mas assim, Fabrício, assim, até a parte técnica, né? Que envolve toda a sua performance, né? A bola tá chegando e ele não tá conseguindo reter a bola, ele não tá conseguindo dar sequência na jogada. Exceto um ou outro lance, mas tem sido muito pouco, né? Nos jogos do Atlético, né?
Tá chegando no Hulk, tá batendo e contra-ataque do adversário, né? Ele tá incomodado, mas Pois não é, tá cara. legal dentro de campo. E eu vou te falar, cara, assim, um cara que é decisivo, que tem um histórico como ele tem, isso aí incomoda a cabeça do cara, velho. A cabeça dele, eu tenho certeza, tá um trevo. Tá querendo render, não tá conseguindo. Vem todos esses monstros, né? Poxa, ele é o grande Hulk, né? O grande jogador decisivo do Atlético, que entrou num momento difícil, delicado, e não tá conseguindo sair. Bom, agora tá chegando no final da temporada, um descanso é importante para isso também, né, Fabrício? Para renovar as energias para 26. E aí esperar o que vai acontecer com as conversas aí internas dentro do Atlético. Tem mais um, pra gente fechar o assunto Atlético, uma fala do Sampaoli, foi questionado sobre o Scarpa. Ontem foi qual jogo o Scarpa não jogou, Rezende? O quinto seguido. Quinto seguido que ele não começa. Ele não começa. Teve alguns desses jogos aí, ele sequer entrou em campo, né? Um desses jogos, né? Se eu não me engano. Ele não entrou No passado. no último contra o Flamengo. No passado ele não explicou que naquele jogo ali não era característica do jogo. O Flamengo tava vindo pra cima, né? O cara tava vencendo, mas o Scarpa perdeu espaço. Principalmente quando o Hulk voltou a ser titular, né? No Galo. Pois é. E o Sampaoli respondeu isso aí, acho que deu um recado aí, não sei se pensando no ano que vem, enfim. Olha o que disse o Sampaoli. De la actualidad de Otimi, de quién juega o quién no juega, tiene que ver exclusivamente con lo que me generan los jugadores a mí para estar dentro del campo. O sea, estarán lo más representativo de la forma de mi sentir y yo siento que los que coloco están mejor que Gustavo hoy, pero eso es algo que uno vive en el día a día. Yo respeto mucho el profesionalismo de Gustavo, las capacidades, pero creo que hoy sí opté por Otimi, que viene normalmente jogando, y esa es la realidad. Aí o Sampaoli, vamos lá. Ele disse aí, Fabrício, Marques, Edu, Cláudio, que quem joga e quem não joga tem a ver com o que os jogadores mostram a ele pra estar dentro de campo. Que tem que entrar no gosto dele. Em resumo, foi isso que ele disse aí. Tipo assim, ó, quem tá jogando ou quem não tá jogando, é porque o que eu quero é isso aqui. Não é mais ou menos isso, Fabrício? O treinador tem as suas preferências, tem seu gosto, aí tem que encaixar no que o cara, que o treinador quer, e se o cara, se ele não gosta do jogador por determinada característica, ele não vai pôr. E o Sampaoli tem essa personalidade, né? Porque a gente não consegue entender como é que o Scarpa fica fora, né? Do Atlético Mineiro, um jogador que aí caberia em qualquer time do Brasil. Um detalhe que no início do trabalho do Sampaoli ele gostava, né? Do Scarpa, porque ele era titular em quase todos os jogos. Ele foi já, Cirilo, em 19 jogos, 10 como titular. Mas agora são 5 que ele começou no banco. E é o líder de assistência do Galo ainda na temporada, né? São 12 passes pra gol e o segundo assistente voltou a treinar hoje, foi o Coelho, né? Com o Sampaoli ele já deu 5 assistências. Com o Sampaoli. A fala do Sampaoli, eu entendo que o treinamento tá dizendo muito pra ele, entendeu? Que o treino não tá escalando o Scarpa. Pra mim ficou claro na fala dele, entendeu? Pra mim também. É o treino. De repente não está havendo a melhor dedicação, o melhor empenho ou maior empenho dentro dos pré-jogos. Fisicamente não está no nível que ele quer. Exatamente. Eu acho que a forma que eu interpretei a fala do Sampaoli é exatamente essa. Se não render no treinamento, se não der a vida ali no treinamento, não vai jogar comigo. E esse é um recado legal, entendeu? Não só para Scarpa, mas para qualquer um do elenco, entendeu? De repente o Scarpa tem um nome gigante. Esse é um recado que acaba rebatendo em todos os atletas do elenco do Atlético. Eu preciso treinar bem para estar dentro do campo, né? Por isso que eu sempre falo aqui, cara, que... Ele falou do negócio, né? Tipo assim, é o que eu vejo no dia a dia, né? Nós não vemos dia a dia. Então não dá para eu falar sobre dia a dia, né? Isso aqui, a gente não acompanha dia a dia. Por isso que eu tomo muito cuidado, às vezes, antes do jogo, quando sai a escalação, de falar o técnico errou. Pô, técnico errou. Por que eu vou falar que ele errou? Ele tá no dia a dia, ele escalou, pode dizer que ele não deu certo depois do jogo, que a escolha dele não funcionou, mas errou é muito forte. A gente não tá no dia a dia. Eu já falei que o meu ponto de discordância em relação ao trabalho do Sampaoli é o Scarpa. O Scarpa jogaria no meu time. Mas o Scarpa, tecnicamente falando, porque eu não tô no dia a dia. Pode ser, e eu concordo com o Marques, o que eu entendi da entrevista do Sampaoli é que o dia a dia é que tem escalado o Atlético pros jogos. Se tecnicamente a gente já sabe da qualidade do Scarpa, se tecnicamente nós que não estamos no dia a dia, quase todo mundo, não vou dizer que é unanimidade, mas a maioria absoluta teria o Scarpa entre os 11 iniciais na maioria dos jogos, alguma coisa no dia a dia está acontecendo que faz com que o Sampaoli não escolha o Scarpa. Em determinado momento ele já escolheu o Scarpa, como disse o Cláudio. Se pegar todos os jogos desde que o Sampaoli chegou, o Scarpa foi titular na maioria. Ou eu tô errado? De 19, 10. Na maioria até aqui. Daqui a pouco chega a metade, mas é a maioria por enquanto. Então tem alguma coisa no dia a dia que tirou o Scarpa do time titular. Pode ser a entrega, pode ser a parte física, ou qualquer outro detalhe que foge da nossa percepção. E aí fugiria, por exemplo, para a próxima temporada, né, no caso. Também acontece. Às vezes a gente sabe, no bastidor rola, a gente não vai saber, né? E pode estar sendo negociado, não quer ficar... E o Sampaoli talvez não traga isso pro microfone. Como o Hulk trouxe pro microfone ontem um descontentamento dele. O Sampaoli, de outra maneira, tá trabalhando. Não vou levar esse tipo de coisa para microfone, porque eu vou expor o atleta. E eu expondo um atleta, eu perco meu grupo. Sim. Né? Então, assim... Desvaloriza o ativo. Pode ser que ali na frente a gente descubra algum motivo pelo qual o Scarpa perdeu o espaço. Pode ser que não tenha motivo nenhum. Seja, tecnicamente, o Sampaoli entende que não seja ele o atleta. O que eu duvido muito. A minha apuração de hoje...
com pessoas ligadas ao Sampaoli, é a questão física mesmo. Que ele não está entregando fisicamente o que o Sampaoli entende hoje como futebol. Então, ele explicou. É isso aí, a questão do treino, ali ele não está vendo o Scarpa nessa reta final entregando o que ele quer. Para nós que estamos de fora, né? E é sempre muito bom ressaltar isso, o Panzi bate muito nessa tecla, a gente não está lá no dia a dia, enfim. Mas para nós que estamos de fora, quando a gente vê os números do Scarpa, é difícil a gente imaginar esse cara hoje sendo o mais criativo do Atlético fora das partidas, não jogando. Para nós é difícil de engolir essa, né? Não é simples, não. Não é, não. Com certeza. Ó, vamos fazer uma pausa rápida, já a gente volta a falar do Cruzeiro. Deixa eu mandar um abraço pro Tobias. Tobias jogou no Atlético no fim dos anos 80, anos 90. Tobias tem uma escolinha lá Bomboneira. Mandou uma mensagem hoje pro João, tava analisando aqui o Sampaoli, tava conversando com o João Vitor mais cedo. Falou, manda um abraço pro Tobias aí, que tá ligado sempre. Abraço, viu, Tobias? Tá sempre ligado na Itatiaia também. Tava analisando a situação do Hulk. Antes você saiu, o Tobias, cara, era do pescoço pra cima. Zagueiro, né? Não era do pescoço pra baixo.